Boa noite, amados, amadas. Sejam bem-vindas ao podcast Deus Desce Nós, com a Sister Sandra Ribeiro, para a glória do Senhor Jesus. Amém. À luz da revelação da palavra de Deus. Mateus 24, do 45 ao 51. Pai, obrigado por teu amor, tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado por este momento, pela vida da Sam, pela minha vida, a vida dos demais. Cada um de nós que estamos aqui para receber de Ti em Tua Palavra, em espírito e em verdade. Crescer verdadeiramente, de glória em glória, até que seja dia claro, dia perfeito. Todos juntos em amor, comunhão, em graça, em todo conhecimento sobre Ti, Senhor Jesus. Atrai nossos irmãos e irmãs, conforme Tua vontade, para que juntos recebamos em Tua Palavra, crescendo. Até que possamos, cada um de nós, entender nossos chamados, frutificar dos frutos do Espírito, combater o bom combate da fé de modo adequado, apropriado, de modo bom, perfeito, agradável. Também, em bom tempo, manifestar dons do Espírito, dons que a Tua Igreja precisa. Cada um deles, Pai. Cada um daqueles. Também sinais, milagres, maravilhas, porque cremos que nos acompanhe conforme Tua Palavra deixou assim estabelecido. Amém. Eleva-nos em Ti. Tu que és a graça, Tu que és o Espírito, Tu que és a justiça, justiça de Deus, Senhor Jesus. Guia-nos. Eis-nos aqui, temos fome e sede de Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo Espírito de revelação, pelo conhecimento de Ti. Pedimos que ilumine os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste, as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco, os que cremos. Pai, que todos aqueles que se achegarem aqui possamos nós, independente da situação, sermos edificados para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Paz, Nicleia, Mari. Amados, amados, hoje a gente tem de fundo a presença do netinho da Sam. Então, se vocês estiverem ouvindo o som de algum desenho animado ou barulho de criança, que tem uma criança mesmo, tem um desenho animado ali no fundo também. Vamos ler. Ah. Lembrando, devocional à luz da revelação da Palavra de Deus, texto base de Mateus 24, 45 ao 51. Ai, gente, voltei. Oi, boa noite. Amém. Amém. Amém, querido, amém. Amém. Hoje o modo voz está on, então... Vamos lá, gente. Evangelista. Wallace, obrigada, querido. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. Que estejamos unidos, né? Pelo único Espírito, numa só fé, no único corpo e pelo único Senhor. Então vamos lá, gente. O texto base aqui, tá? Do nosso devocional, como o Vini falou, Mateus 24, do 45 ao 51, mas eu peguei aqui a versão interlinear do grego, tá bom? Então, eu vou ler aqui pela interlinear, mas não tem muita diferença, tá bom? Apenas questão de, como a gente sempre fala, né? É um significado mais amplo, é algo assim que abre, né, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, né, aquilo que o Espírito Santo quer nos falar de uma forma mais, uma camada mais adentro, né, mais espiritual, que a gente possa perceber aquilo que
não apenas está ali no topo, não é que é perceptível pela letra, mas aquilo a mensagem que o Senhor quer nos trazer para o dia de hoje, porque às vezes a gente lê alguma coisa da palavra de Deus, pode deixar vir. E aumentou o volume. Fala o que você está falando baixo. O quê? Você está falando Como é que você baixo. sabe? Você está ouvindo? Gente, está atrapalhando? Vocês conseguem me ouvir bem? O som tá legal aí para vocês? Dá um feedback para mim, por favor. Porque o meu netinho tá ouvindo ali os desenhozinhos dele. E aí o Vini acha que tá atrapalhando. Aí se a gente entrar no embate aqui com ele, vai... Criança, né? Mas enfim, então vamos lá, gente. Quem então é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor colocou sobre a criadagem dele para dar a eles a comida em seu tempo? Bendito o servo, aquele a quem, vindo o Senhor dele, encontrará assim fazendo. Veja, olha como que Amém. Então, amém. Viu? Dá para ouvir sim. Então tá tranquilo. Quem é então o servo fiel e sábio, a quem o Senhor colocou sobre a criadagem dele, para dar a eles comida em seu tempo? Bendito o servo, aquele a quem vindo o Senhor dele encontrará assim fazendo. Encontrará, não é? Ou seja, olha, não, lá no futuro, não é? Amém, ou por certo, digo a vós, que sobre todos os bens dele colocará o mesmo. Ou seja, né, ele está falando aqui sobre as almas, né, sobre aquelas pessoas que utilizaram bem a palavra de Deus, não é? Deram crédito à palavra de Deus e procuraram, né, na sua sinceridade, como é que eu posso dizer, se manter, não é, fiel ao seu Senhor e não fazendo apenas a sua vontade, né, a vontade da sua alma fluindo pela carne. Se nós, né, como seres humanos, estivermos fluindo pela carne, pela vontade da nossa natureza humana, a gente não vai fazer a vontade do Senhor, não é? Então, aquele que será encontrado, né, sendo sincero, ainda que não seja perfeito, mas seja sincero, porque Deus vê o coração. Deus não só vê as atitudes, Deus vê o coração. Então, às vezes as pessoas estão fazendo algo simplesmente por uma hipocrisia, não é? Que como se diz, arrecadar, né? Quer parecer justo, quer parecer bom, não é? Quer angariar seguidores e tudo mais. Fazer boas ações, não é? Para ser bem visto dentre as pessoas. E não é isso que Deus vê, não é? Deus vê o coração, Deus vê, ainda que uma pessoa não seja perfeita, não é? Porque nenhum ser humano não é? Mesmo que a gente tenha a ajuda do Espírito Santo. Mas olha o tempo que a Bíblia foi escrita e quanto tempo já se passou e a gente ainda permaneceu, não é? Num estado de letargia tão grande que se perdeu tanto, não é? A ponto de nós vermos aí a igreja, né, os membros agindo, né, mais pela carne do que pelo Espírito, por falta do conhecimento, né, verdadeiro acerca de quem Deus é, da obra de Cristo Jesus, não é? E do ministério do Espírito. Então, o Senhor sabe, o Senhor conhece, né? Ele já sabia que tudo isso ia acontecer, ele já estava aqui nesse tempo, né? Quando ele colocou todas essas palavras. As palavras dele são espírito, ou seja, não estão... As palavras de Cristo não estavam e não estão sujeitas ao tempo, não é? Então, ela vai vamos dizer assim, ela vai se renovando, né? Ela é atual. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, não é? Porque o Jornal de Amanhã é feito com notícias escolhidas de hoje, né? E a palavra de Deus, há quanto tempo ela foi escrita? E ainda assim, né? Parece que ela foi escrita há pouco tempo, né? Porque ela é muito atual. Então, ele colocará o mesmo, né, sobre todos os bens. Ou seja, né, quando Jesus vier para reinar nesse mundo, no milênio, aqueles servos, as pessoas que dedicaram a sua vida para agradar o seu Senhor, que as regimentou, que as tirou do mundo, essas pessoas receberão na sua porção, a sua herança. É isso que o Senhor está dizendo. Ou seja, olha, para dar comida, né, aos seus conservos, né,
a criadagem, ou seja, os seus conservos, né, no tempo devido. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele colocou sacerdotes, ele colocou sumos sacerdotes, ele colocou profetas, ele colocou homens, né, de Deus, guardiões, para guardar, para manusear a palavra de Deus, para alimentar, não é? Cada um de acordo com o seu tempo. Nesse tempo de hoje, nesse tempo presente, o Senhor tem levantado os seus filhos, não é? Seus filhos que o servem de coração. Seus filhos que precisam conhecer, não é, o seu chamado para poder operar nessas obras que o próprio Deus, Jesus Cristo, já estabeleceu para cada um. Ou seja, mesmo que o corpo de Cristo seja um só, mas ele é formado por muitos membros. E cada um desses membros tem dons, não é? São dons que são específicos para a edificação mútua de todo o corpo de Cristo. Então, cada um, se tiver operando na sua própria função, então se ajudarão mutuamente, não é? Por isso que nós devemos crescer todos juntos. Não adianta, não é, um ou outro membro crescer, ficar lá em cima proeminente, arrastando a multidão e a multidão sendo arrastada, não é? Como se fosse um trio elétrico. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o corpo é um só. Não é? Então, os membros precisam se ajudarem mutuamente. Então, eles precisam crescer mutuamente. Imagina, né? Imagina um corpo que determinada parte dele cresce em detrimento do outro, em prejuízo de outra parte. Não vai ficar uma anomalia? Não é algo esquisito? Não é? Imagina. A gente sabe disso, que existem essas anomalias, né? Por exemplo, aquela doença, né, chamada elefantise, né? Quando um membro, né, geralmente uma perna, fica inchada, fica muito grande em relação com o restante do corpo. Imagina, não é algo que é uma anomalia, não é algo comum, não é verdade? Então, o Senhor não quer isso para o corpo dele. O Senhor não quer que alguns poucos membros estejam lá na frente, lá em cima, enquanto a maioria dos membros estão famintos, não estão sendo alimentados adequadamente. E aí o corpo todo padece. O corpo de Cristo padece. Então, é por isso que o Senhor deixou, mas nos dias de hoje, nos dias atuais, é necessário que nós conheçamos o ministério do Espírito, conheçamos, entendamos, especialmente pelas cartas do apóstolo Paulo, não é que são, vamos dizer assim, as cartas que contêm, né, a plenitude da vontade de Deus, esclarecida, dada pelo próprio Cristo glorioso, Cristo glorificado. Essa foi a vontade de Deus, né? Como ele diz, né? Ao pior dos pecadores, né? Porque era aquele que conhecia muito da lei de Deus, né? Aplicava, era muito zeloso. Portanto, quem tem muita consciência, né, da lei significa que tem muita consciência de pecados, né? Mas era ignorante, por quê? Porque estava baseado na lei, e a lei não se baseia na fé. Então ele diz, né, que aquele que não era digno nem de ser chamado de apóstolo, não é? Porque ele se julgava o menor dos apóstolos. Não é mais o que Jesus disse: o menor entre vocês será o maior, não é, no reino de Deus. Então, veja, onde a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Então, ele não é mais, não é o pior dos pecadores, mas agora ele é o maior, né? Um dos maiores no reino de Deus. Veja, olha o que Deus é capaz de fazer. Não é? É só a gente não permanecer olhando para os pecados, olhando para o passado, dando vida ao passado e seguirmos o conselho daquele, né, que ao se comparar, ao usar o seu exemplo, né, como algo verdadeiramente como um farol, porque foi dado a ele a plenitude da vontade de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz, né, o principal, ou seja, né, aquele em primeiro lugar, não é, de importância, ou seja, né, ele se julgava o maior dos pecadores, o pior dos pecadores, mas ele não é mais, não é? Ele foi, não é? No passado dele, não é? Pelas coisas que ele fez, ele foi. Mas ele não era mais, porque agora ele era um ministro da justiça de Deus. Então, era impossível o ministro da justiça de Deus ser pecador. Ele era ministro da justiça de Deus. Então, hoje, ele não... Veja, ele tinha consciência. Não é a gente fingir que a gente não tinha. Não é a gente fingir que a gente caiu do céu e agora a gente não é o último biscoito do pacote. Não é isso. É a gente olhar para frente, deixar para trás tudo que ficou para trás e rumar, né, avançar para frente, não é, para o alvo. O nosso alvo é sermos semelhantes a Cristo, não é? Nos parecermos com Cristo. Então, se a gente ficar olhando para trás,
veja para trás, né? Quem olha para trás acaba batendo, né? Se você olhar para trás e estiver andando, você vai bater. Então, não é certo, né, que a gente fique olhando para trás, dando vida para o passado, para aquilo que nós éramos antes da gente nascer de novo. Por quê? Porque a gente não está mais no passado, não é? Nós não estamos mais lá. Aquele que nasceu do alto, aquele que é nova criação, tudo se fez novo. Não é? Então é necessário que a gente se dispa, né? Tire essa veste, essa lembrança. Veja, não é fingir que não foi. Não é fingir que a gente ainda tem amnésia, nada disso. É não dar proeminência. Não era isso que os apóstolos faziam. Eles não davam proeminência, né, para o pecado. Eles confiavam na graça de Deus, se alimentavam da palavra de Deus, ou seja, se alimentavam de Cristo, davam proeminência a Cristo, olhavam para Cristo e cada vez mais a fé deles ia se renovando, né? Cada vez mais a fé ia crescendo, não é? E eles iam se tornando cada vez mais poderosos em Cristo Jesus, no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala no Senhor, ele está dizendo que ele está agindo, não é? Fluindo pelo Espírito, por Cristo Jesus, e não simplesmente a alma dele fluindo pela carne. Se fluir pela carne, é pecado na certa, né? É errar o alvo. Toda vez que a gente deixa de olhar para Cristo, a gente acaba errando o alvo. Por quê? Porque não tem, ou é uma coisa ou outra. Não é? Ou a gente está sendo guiado pelo Espírito, ou a gente está sendo guiado pela nossa própria natureza humana. Não é? Agora, quem é guiado pela natureza humana não pode agradar a Deus, não é? Infelizmente, a gente não consegue ser guiado pelo Espírito o tempo todo. Mas se nós exercitarmos a justiça de Deus, né, na nossa vida, ou seja, termos consciência do que Cristo fez por nós e aplicarmos a palavra dele, não é, que está destrinchada a nossa maneira de viver, a conduta do cristão está destrinchada nas cartas do apóstolo Paulo. Então, se a gente seguir o que está escrito ali, por vontade de ver, está escrito, não é porque o apóstolo Paulo quis escrever aquilo, gente. Está escrito porque ele recebeu por inspiração, por revelação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Então, a revelação, não é, isso vem do Espírito, isso vem de Cristo, entende? Ele só redagiu, né? Ele escreveu, né? Então ele redigiu, né? Ele só colocou no papel, ele trouxe isso, deixou isso para todos nós, né? Hoje nós estamos andando, caminhando, né, nas palavras de Cristo, seja de Cristo fisicamente falando, né, quando ele falava por parábolas, ou ele glorificado quando ele fala pelos apóstolos, tá bom? Então, mas são as palavras de Cristo. Então, é essa comida que a gente deve dar, não é? Deve alimentar aqueles que são parte, né, da família, aqueles que já são nova criação, não é? Que já são nova criatura em Cristo Jesus, que precisa ser alimentado de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse é o alimento do Espírito. E o Espírito estando aceso em nós, forte, ele vai dar fruto, e os frutos dele é para alimentar a nossa alma, para a nossa alma se parecer cada vez mais com o Senhor, que é o Espírito. Os frutos do Espírito, a mansidão, a paciência, a paz, o amor, não é? Todas essas coisas, a fidelidade, a humildade, a alegria, tudo isso é para a nossa alma, para que a gente venha a dar bom testemunho, né, de quem nós somos em Cristo Jesus. Sem isso, sem o fruto do Espírito, primeiramente, o nosso caráter não manifesta a nossa filiação em Deus, né, em Cristo Jesus. A gente acaba manifestando aquilo que é próprio, né, da nossa natureza humana. Então é por isso que é necessário a gente ter a consciência, a nova consciência, a consciência de quem nós somos, né, agora em Cristo Jesus. Então, o que vindo do Senhor dele encontrará assim fazendo. Amém, por certo, diga a vós que sobre todos os bens dele colocará o mesmo. Esses são os galardões, né? Esses são as heranças, né, que o Senhor vai distribuir com aqueles, né, que fizeram aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, deixou para que eles fizessem. Se porém disser o mau servo, aquele no coração dele, está demorando o meu Senhor, e começar a espancar os conservos dele, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor do servo, aquele em dia em que não espera e em hora em que não sabe. Por quê? Porque ele não está em comunhão com o seu Senhor, não é? Ele está mais preocupado
consigo mesmo. Ele não está colocando, né, a mente, devotando a mente dele a procurar conhecer a vontade do seu Senhor. Porque seja a hora que o Senhor voltar, não interessa. Ora, e muda o fato do servo ser servo do Senhor, independente da hora que o Senhor voltar. Então, isso não seria algo que seria ensaiado? Não seria algo fingido? Ora, então se eu sei que o meu Senhor vai chegar na segunda-feira, não é? Às 7 horas da manhã, o que eu vou fazer? Não é? Eu vou me preparar para a hora que meu Senhor vai chegar. Então, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, né, no final de semana, do sábado, né, até o sábado, e no domingo eu vou fingir, né, que está tudo bem, vou colocar tudo em ordem para que na segunda-feira, quando o Senhor chegar, tá tudo ok, tá tudo ótimo, tá tudo... E não é assim. Não é assim que funciona com Deus. Deus não quer fingimento. Deus não quer teatro. Porque Deus sonda a mente e coração. Ele sabe. Então, não é essa a questão de saber ou não o dia que o seu Senhor vem. Para quê que precisa saber o dia que o Senhor vem? Ora, a gente tem que ser fiel, né, em todo o tempo. Não é? Deus não é bom em todo o tempo Deus é bom. Deus não muda como sombras inconstantes. Então, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. O fiel no pouco, gente, é sobre esse mundo. Se a gente conseguir ser fiel aqui a Deus, não é? A gente, muito Ele vai nos colocar, ou seja, no pouco, por quê? Porque esse mundo é passageiro. Se a gente não consegue ser fiel aqui, não vai ser colocado no muito, que é a eternidade. Não vai receber os bens, não é? Na eternidade. Por quê? Porque não foi fiel no pouco. Quando estava no pouco, não é? Não quis saber da vontade do seu Senhor. Portanto, o Senhor não é injusto. E como Ele sonda a mente e coração, então Ele faz as coisas desse jeito, não é? Para que cada um manifeste aquilo que tem dentro do seu coração. Então, seja em tempo, seja fora de tempo, a gente deve se portar, não é? Como alguém que já faz parte do reino celestial, com um caráter celestial, né? Com a majestade do nosso Senhor, que é real e eterno. Sebastião, é o quê? O que é isso? Ele disse que achou um casal de charlatão ou é de pregadores, mas não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Ele está dizendo que pregadores são charlatães. É a opinião dele, não é? Enfim. Isso é irrelevante. Hã? Irrelevante. Continuemos para a palavra buscando conhecer o Senhor Jesus. Amém. Então, gente, meu Deus do céu. Ah, Senhor, quem dera, Pai, que eles conhecessem a Tua palavra, né? Como o Senhor diz, quem dera você conhecesse, né? Aquele, né, que escreveu essas palavras. Todos já fazem parte. Não todos, né? Todos os que pertencem a Cristo, não é? Todos que pertencem a Cristo fazem parte do reino de Deus. Aqueles que não pertencem a Cristo, infelizmente, não fazem. Nós estamos aqui explicando a palavra de Deus, Gugel. É o que o Senhor está dizendo aqui. Todos, queridos, que estão salvos. Como assim? É o quê? Gente, não confundam, tá? A graça de Deus, ela é gratuita e imerecida, mas ela não é bagunça. Tá? Não é uma coisa assim, sem valor. Não é sem valor, não foi sem valor. Não é? Então, por favor. Desordem, nada disso. Tá? Não vamos deixar que certas doutrinas que não tem pé nem cabeça, tá? Nos corrompa, não é da verdade, senão a palavra de Deus não faria sentido, né? Então, gente, continua, tá? Então está demorando, meu Senhor, e começar a espancar os conservos dele, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, né? Em dia que não espera e em hora que não sabe, e partirá ao meio o mesmo, né? Partirá aquele servo. Neném, Miguel, Gelzinho. Ai, meu Deus. E partirá aquele servo ao meio, e dará a porção dele com os hipócritas, ou melhor, e a porção dele com os hipócritas porá. Ali haverá o choro e o ranger dos dentes.
Mateus 24, 45 ao 51, eu li aqui, tá, pelo Novo Testamento grego, tá? O interlinear no grego. Então veja, ele partirá aquele servo ao meio. Olha, isso parece terrível, né, gente? Isso parece de uma violência, né? Uma coisa assim terrível. Mas o Senhor, a gente vai estudar aqui essas palavras, tá? A gente vai entrar aqui na raiz, no significado dessas palavras, e aí vocês vão ver que não é terrível, tá? Que não é injusto, que não é cruel, tá bom? Como parece. Então, o Senhor Jesus falou sobre isso de algumas formas, se referindo à religiosidade dos homens que não fizeram um pacto verdadeiro com Deus. Ou seja, né, eram hipócritas, eram aqueles homens que, apesar de terem todo o conhecimento, meu amor, a vovó não, Miguel, a vovó está no meio de uma reunião, tá bom? Coisa fofa. Gente, hoje a gente vai ter um embate, tá? Porque tem uma criança aqui. Quem crê já é salvo. Sim, gente, quem crê já é salvo, mas é necessário que nós cresçamos, não é? Espiritualmente falando. Por quê? Porque se a gente não cresce espiritualmente falando, tá? Se a gente não cresce na nova natureza, a gente continua preso ao pecado, as coisas de menino, as coisas de criança, não é? Sendo crentes carnais, crentes que... Sim, eu tô com meu netinho aqui, então a gente tem que estar levando as coisas assim, né? Então, o Senhor Jesus falou sobre isso de algumas formas, se referindo à religiosidade dos homens que não fizeram um pacto verdadeiro com Deus, ou seja, eram hipócritas, né? A aparência deles eram de religiosos, eram aqueles que conheciam as palavras de Deus, porém... Porém, eles não faziam a vontade de Deus, né? E nem se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Na realidade, eles só se preocupavam, né? O Deus deles era o estômago deles, né? Então, como cita Isaías 30, no versículo 1, tá? Eu vou citar aqui pela ARC, Almeida Revista e Corrigida, e tratamos sobre essas questões nos devocionais. Então, o nome do devocional que a gente vai chegar lá, tá? Que eu acredito que seja o próximo, o perigo de estar ocupado consigo mesmo. Tá? Um devocional muito importante que fala, tá? Dessa... Porque, né, de se estar ocupado consigo mesmo é um perigo, né? E não ocupado com as coisas do reino para o qual nós vamos viver eternamente, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e outro também, né, que logo em seguida, intimidade versus religiosidade. São dois devocionais que a gente trata da palavra de Deus, né, de uma forma mais profunda, né, de uma forma mais detalhada, e a gente vai trazendo na sequência, tá bom? O Senhor está tratando sobre essa mesma questão, um tipo de religião que não salva, pelo contrário, procede da mesma raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estudamos ontem, não é? Sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem se interessar, tá bom? Está no YouTube. Eu acho que você já vai chegar no YouTube. Então já está no YouTube, tá bom? Quem tiver interessado, é só assistir por lá. Procede da mesma raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, do 9 ao 17. A mistura nociva que gera a morte. 9 ao 17? Não, perdão, 9 e 17. É onde fala, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou a árvore da consciência, né, do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. A mistura nociva que gera a morte. Percebem outro registro cujo contexto nos esclarece devidamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, olha só o que o Senhor Jesus chama, não é? Retira ali do meio daquele povo. Olha quem que ele está ticando, olha quem que ele está, como se diz, sublinhando, não é? Demonstrando. Exatamente aqueles que tinham conhecimento da lei. Ele não estava falando daqueles que não tinham conhecimento. Jesus estava trazendo à tona, não é? Chamando a atenção daqueles que tinham conhecimento da lei. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno
do que vocês. Olha só que coisa terrível. Por quê? Porque cada semente gera segundo a sua espécie. Então, o que está naqueles homens só vai gerar de acordo com a própria espécie. Ou seja, é hipocrisia. Uma hipocrisia vai gerar hipocrisia. Mentira vai gerar mentira e por aí vai. Então, se não é fiel naquilo que está recebendo, não é? Ora, se o Senhor deixou a palavra dele para transmiti-las, então a gente não tem que distorcê-las, não é? Se é para darmos credibilidade para a palavra de Deus, então por que não é tirar a credibilidade da palavra de Deus e dar para qualquer outra coisa? Não é? Isso não está certo. Não é? É sobre isso que o Senhor está falando. E Ele não vai cobrar de quem não tem esse conhecimento. Ele vai cobrar daqueles a quem Ele entregou o conhecimento. Por isso que diz, a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Não é? Então, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Ou seja, estava dizendo, olha, vocês limpam o exterior, a aparência de vocês externamente é bonita, não é sepulcro caiado, ou seja, é branco, não é? Mas por dentro está podre, por dentro está cheio de coisas, não é? Que é o que é verdadeiro. E aí, quem é que vê isso? Só Deus sondamente coração. Só Deus sabe o que está dentro do homem. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 15, 25, 27 ao 28 e o 33. Eu elenquei aqui algumas partes que eram mais importantes, onde o Senhor Jesus, não é? Ressalta, não é? Sobre isso que ele está falando. Jesus está falando de almas cujos dias são das trevas, e isso será revelado no dia que o Senhor voltar para retomar o que legitimamente é seu. Por quê? Porque quem fez o mundo e todas as coisas foi Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Não é? Então, quando ele vier retomar aquilo que pertence a ele legitimamente, então tudo será revelado. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não julguem nada antes da hora. Deixem para o dia que o Senhor voltar, porque ele trará a revelação daquilo que está oculto. E aí ele vai dar, né, a cada um segundo, né, a sua procedência, né, os seus atos. Por isso, esses líderes são guias cegos, né, como o Senhor Jesus disse. Que guiando o outro cego, ambos cairão no buraco. Isso está descrito em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39. Muitos líderes religiosos se apoderam das chaves do conhecimento, mas eles mesmos não entram e impedem os que desejam entrar. Diminui um pouquinho dele, por favor. Não pode subir. Diminui um pouquinho dele, por favor. Está muito tempo. Diminui, Miguelzinho. Então, muitos líderes religiosos se apoderam das chaves do conhecimento, mas eles mesmos não entram e impedem os que desejam entrar. Lucas 11, 52. Porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Então perceba que no grego, aquele servo mau, que está escrito, né? Disser no coração dele. Como está escrito, né? Disser no coração dele. Algumas versões dizem, diga a si mesmo, né? O que o servo mau faz, né? A fala sobre o servo mau. Diga a si mesmo, como está na NVI ou a NVT. E pensar, disser consigo mesmo, na A ou a ARA, disser no coração, A21. Pensará assim, NTLH. Isso envolve alma e espírito, ou seja, disser a si mesmo, né? Disser consigo mesmo. Diga a si mesmo, veja, é como ele falando com ele mesmo, entende? É um diálogo interior, não é? Ou seja, a alma dialogando com o espírito. Qual o espírito que está ali que conduz aquela alma para a rebeldia a Deus? Não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não vai levar as pessoas a blasfemarem contra si próprio. O Espírito de Deus não vai levar o homem, não é, a ser rebelde a ele mesmo, a Deus, não é, o próprio Deus, não vai. Então, qual é o Espírito que está ali? Isso envolve alma e espírito que estão intimamente em comunhão.
Isso só o Espírito de Deus pode saber, pois nada lhe está oculto, né? Como está em Hebreus, está escrito em Hebreus 4:13. O tipo de pensamento que não procede da mesma fé de Abraão, que esperou muito tempo pelo cumprimento da promessa de Deus, sem enfraquecer na fé, como está escrito em Romanos 4, do 19 ao 22. Por isso Jesus disse àqueles homens que duvidavam dele: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Você pode ler, Vini, por favor, Romanos 4, do 19 ao 22? E aqueles homens se diziam, né, descendentes de Abraão. Né? Nós temos um pai, Abraão. Mas não tinham a mesma fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão esperou muito tempo pelo cumprimento, porque ele confiava na palavra de Deus. Ele sabia que Deus era fiel e poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. E ele esperou, né, mais de 20 anos pelo cumprimento, né, da promessa com relação a Isaac, não seu filho. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 22. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Então, isso foi acreditado a ele como justiça, foi acreditado, ou seja, Deus deu esse crédito, veja. E ele foi fortalecido na fé, não é isso que diz aí? As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Antes, ele foi fortalecido na fé, não é isso que está escrito? Estando plenamente conhecido que ele era poderoso, você vê se foi acreditado, mas assim não foi credo. Mas sim, foi fortalecido. Versículo 20, parte B, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por quê? Porque Deus mudou o nome de Abraão. O nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. Né? Abrão, que eu não lembro bem, né, o significado, mas Abraão é o pai de multidão, né, o pai de muitos. Não é? Então, veja, Deus acrescentou ali um re, não é, ao nome de Abraão. Então, veja, então todas as vezes que Sarai, né, mudou o nome para Sara, não é? Que é princesa, não é? Então, o Senhor mudou tanto o nome de um quanto de outro. Quando Sara chamava Abrão de Abraão, ela estava chamando ele pai de multidão, pai de muitos. Então, ele foi fortalecido por quem? Por Deus. Foi Deus que insuflou neles, tá? Foi Deus que acreditou neles a graça, a fé, entende? Isso foi Deus que fez, não foi nenhum homem, foi Deus. Para ambos, tanto que em Hebreus, não é? O escritor fala tanto de Abraão quanto Sara. Sara teve fé também. E ela gerou no ventre dela, que já estava amortecido, e ela era estéril. Se ela era estéril quando era jovem, imagina, né, já idosa. Então, o ato de Deus, né, de fazer com que eles se chamassem pelo novo nome, não é? Que injetava neles a fé, olha, foi Deus que disse. Então, eu sou, não é? Imagina, né? Vem cá, pai de multidões. Ô, pai de multidões, não é? Olha só, não, princesa, não é? Olha só, mudou o status deles, não é? Mudou a forma. Deus fez com que eles se chamassem, eles falassem, não é? Aquilo que ainda não existia. Aquilo que ainda não era visível, Deus fez eles trazer a existência ao passo que eles foram chamando a existência, falando, chamando os seus nomes. Então, quem acreditou isso e quem fortaleceu a fé deles foi o próprio Deus, né? Foi Deus que mudou o nome deles. Deus colocou ali um rei, não é? Tanto para Abraão quanto para Sara. Que livro, capítulo? Então, meu bem, a gente está, essa palavra de Romanos 4, do 19 ao 22, tá? Mas o texto básico que a gente está esclarecendo aqui é sobre Mateus 24, você pode colocar lá, Vini, por favor? Mateus 24, do 45 ao 51. Mas essa passagem pela qual a gente está tratando aqui, tá? É de Romanos 4, tá bom? Especificamente ali 19 ao 22.
Mas a questão do acréscimo, da mudança do nome de Abraão, é o que está descrito em Gênesis, tá? É em Gênesis que está escrito isso. Então, eu sei que é o acréscimo da letra Re, não é por causa do hebraico, tá bom? É por causa do nome de Abraão, tá? Era Abrão e passou a ser chamado de Abraão. Por isso, Jesus disse àqueles homens que duvidaram dele: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Isso está descrito em João 8, versículo 39. E por que Jesus disse isso? O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. Diferente do que eles achavam. Os judeus achavam que eles, né, já estavam dentro do reino de Deus, porque eles tinham as palavras de Deus. Os profetas tinham vindo da sua nação, e Abraão ele era o patriarca, não é? Da nação de Israel. Então, eles, por ser linhagem natural de Abraão, eles achavam que já estavam dentro do reino de Deus. Mas não é assim. Por isso que eles refutaram, eles desprezaram Jesus Cristo. Eles não aceitaram Jesus como Messias, porque Jesus veio mostrando que não é assim. Olha, aqueles que deveriam ser os primeiros, esses serão os últimos. E aí eles ficaram revoltados. Por quê? Porque eles achavam, né, que eles cumpriam a lei, mas ninguém conseguia cumprir a lei. É como Jesus falou para aquele jovem rico, não é? Ele achava que ele conseguia, que ele era justo, que ele conseguia cumprir a lei. E Jesus vai lá, né, no epicentro, né, no alvo, não é, do seu coração e mostra: então tudo bem, você diz que cumpre, então vai e vende tudo que você tem e distribui entre os pobres. Ora, se ele não conseguia amar aos outros como a ele mesmo, não é? Então ele não podia cumprir toda a lei. Por quê? Porque o cumprimento da lei, se você deixar de cumprir uma, você não está perseverando em todas, então logo você não está cumprindo. Então aquele homem era um hipócrita, não é, se achando santo acima dos outros, entende? E era isso que todos eles achavam. Ninguém na realidade conseguiu cumprir a lei, ninguém. Por mais que cumprisse em um determinado momento, se não persistissem em cumprir, estavam, né, amaldiçoados, estavam debaixo de maldição. É tanto que ali em Deuteronômio, né, quando fala ali no Deuteronômio 27 e 28, para as maldições todos dizem amém. Mas na hora de falar das bênçãos, ninguém diz amém. Eu ficava me perguntando: mas por que isso, gente? Não tinha que dizer amém, não era para as bênçãos? Mas eles sabiam que não iam conseguir receber as bênçãos se não cumprissem a lei. Ora, então eles estavam debaixo de maldição. Mas veja, um coração duro não consegue enxergar isso. Entende por quê? Porque está com os olhos vendados, estão cegos. É como o Senhor Jesus disse, né, citando Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Para entenderem e para conseguirem entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do alto. É necessário nascer de Deus. Obrigada, Wendel. Deus te abençoe, querido. O Senhor sempre levanta alguém, né, diferente, todas as lives, para poder ajudar, não é, na nossa saga aqui, né, no nosso ministério. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe e te retribua muitas vezes mais, tá bom? É Ele que fornece, né, a semente para aquele que semeia. Então, que o Senhor te conceda muitas outras, tá? Para a tua própria vida, para a tua família e tudo aquilo que você coloca as tuas mãos, tá bom? Então, o simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa da salvação que ele fez a Abraão. Ou seja, por quê, gente? Porque a salvação só se recebe pela fé. Deus encerrou tudo debaixo do pecado para que, pela fé, né, pudessem receber a salvação. Por quê? Porque senão ia ser por mérito do homem, mas nenhum homem nunca conseguiu. Então todos estavam no mesmo lugar, todos estavam debaixo da mesma, vamos dizer assim, da mesma carga, do mesmo jugo. Todos já estavam condenados, todos. Deus não veio transformar homens maus em homens bons. Deus veio dar vida para aqueles que já estavam mortos. Tá bom? Por isso, né, o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, todos nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós vivíamos, né, seguindo a presente ordem desse século, né, desse mundo, né, desse aion, dessa era
e éramos dignos, como todos, né, da ira de Deus. Ou seja, como Jesus disse, né, aquele que não receber a salvação, que é o Filho de Deus, é o nome do Filho de Deus, que é Jesus, significa salvação, já está condenado. Já está condenado. Veja, Jesus só veio tirar aqueles que já estavam condenados, entende? Esses que estão em Cristo Jesus, que vêm para Cristo, todos têm que ser pela fé. É por isso que a obra de Jesus ela é conhecida como graça, favor imerecido e gratuito. Isso não quer dizer que é sem valor, não. Não é porque é gratuito e merecido que é sem valor. Pelo contrário, é porque é tão alto, o padrão é tão alto, que nenhum homem seria capaz de pagar. Não há mérito no ser humano para receber o que Deus está dando de graça. Porque só Ele tem para dar. Nenhum homem conseguiu cumprir nada. Se um homem pudesse ofertar pela sua vida, para salvar a sua própria vida, ainda assim ele se tornaria devedor. Por quê? Porque por um pecado pode ir para o inferno, imagina por vários. E quem é que só cometeu um pecado? Não é verdade? Ninguém. Todos pecaram muitas vezes. Então, como o Senhor disse, se não tem como pagar, não vai sair de lá até que pague o último centavo. Mas, gente, se não tem como pagar, como é que vai? Então não vai pagar e vai ficar lá. Entende? E vai ficar lá. Então, é sobre isso que ele está dizendo. Gente, não é como as coisas do mundo. As coisas do mundo, elas têm um limite, não é? Mas as coisas eternas, gente, são muito sérias. As coisas espirituais são muito sérias. Mas, enfim, tá? Isso está descrito em Romanos 9, do 7 ao 8. Eu li aqui para vocês pela NBV, tá? Mas vocês podem estar lendo por qualquer versão. Tá, onde fala, né, o simples fato de terem vindo da descendência de Abraão. Vini, você pode ler isso aqui, por favor, pela NVI? A NVI também é muito interessante, tá? Romanos 9, do 7 ao 8. Romanos, capítulo 9, versículos 7 ao 8, versão NVI. Capítulo 9, Vinícius. Não, capítulo 9, do 7 ao 8. Eu olhei para 8. Versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, não é porque é da linhagem de Abraão de forma natural que está dentro do reino de Deus. Não é assim, entende? É pela fé. Não é a mesma fé que Abraão demonstrou em Deus, a gente tem que demonstrar em Cristo Jesus, para que o filho receba a honra, assim como honraram o pai. Não é? Porque quem deu a Abraão a promessa foi Deus, não é? E quando Deus mandou o seu filho ao mundo, ele esperava que os homens, não é, dessem a mesma honra para o seu filho, como Jesus diz naquela parábola, né? Boa noite, Felipe, querido, seja bem-vindo. Genicleia. Pois é, Genicleia. Quem dera, não é? Se nós fluíssemos pelo Espírito o tempo todo, né, querida? A gente já estava andando sobre o mar, não é? A gente já estava dando ordem para os mortos se levantarem, não é? Curando aí todos que nós desejássemos curar, na verdade. A gente estaria fazendo ali todos os dons, né? Manifestando todos os dons, manifestação de milagres, não é? Cura, enfim, né? Todas aquelas coisas magníficas que andando sobre o mar como Jesus Cristo andava, né? Dando ordem para a tempestade, na verdade. Tudo isso a gente estaria fazendo, mas a gente ainda está criança, não é? A gente está crescendo, né? E amém, porque vai chegar um momento que a gente vai atingir esse ponto, né? Porque o Senhor é fiel. E é Ele que dá o crescimento, através da palavra dele, né? Quanto mais a gente regar, não é verdade? Ele vai dar o crescimento. Então a gente não precisa, não é, se preocupar com a forma que Deus está fazendo, nem quando. Né? A gente só tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Se alimentar, não é receber. A nossa parte é receber daquilo que já está pronto. E aí, no tempo certo, né? De acordo com o crescimento, o próprio Espírito faz isso. Ele não precisa da nossa ajuda. O problema é que a gente, por ter o Espírito Santo, a gente acha que é o Espírito Santo, e aí a gente quer, né, ir lá na terra, cavucar lá a semente para ver como é que tá. E aí, será que ela já enraizou? E agora, será que ela já... Não é? A gente quer fazer essas coisas. E, gente, isso não é possível, isso é espiritual. Então a gente precisa confiar e perseverando na fé, nos alimentando, conhecendo, não é, essa justiça que foi praticada em nosso favor, não é, cumprida em nosso favor, de ponta a ponta, para que a gente possa, que isso daqui seja algo como
como que a gente faz na nossa vida normal, entende? Como beber água, como tomar banho, não é, como nos alimentarmos, que possamos colocar em prática, não é, aquilo que está descrito nas cartas do apóstolo Paulo, para que verdadeiramente a gente possa, né, vamos dizer assim, estar fundamentado, estar com a consciência, não é, plena de quem nós somos, não é? Porque nós somos já parte do reino de Deus. Nós somos, né, seres celestiais. A gente não está lá ainda, mas em espírito nós já fazemos parte, né? Nós já temos a chave, que é o espírito. Nós já estamos, né, dentro, não é, daquele que nos deu todas as coisas, na plenitude daquele que preenche todas as coisas em todas as circunstâncias, é Cristo Jesus. Se Ele já está em nós, Ele já nos deu o Espírito como garantia do que estava por vir, então a gente precisa andar nessas coisas, né, para que a gente atinja essa maturidade. E aí as nossas heranças, não é? Todas essas coisas que são necessárias, que são do Espírito para a alma, venham ser entregues, não é, de forma o quê? Sobrenatural. Naturalmente sobrenatural, entende? Ou sobrenaturalmente natural. Enfim, seja como for, não é do espiritual para o natural. Exato, é diariamente. E diariamente eu digo, né, constantemente, gente, porque não é brincadeira não, né? A nossa carne, ela não deixa a gente em paz, na verdade. A gente já está tão acostumado a viver pela antiga forma, né, de vida natural, que a gente se desvencilhar desses pensamentos, desses hábitos, meu Senhor, só pelo poder do Espírito Santo mesmo. E isso só acontece, tá? O poder de Deus opera na nossa fraqueza. Mas para que Ele opere na nossa fraqueza, é necessário a gente usar as armas, né, do nosso combate, não é, que é pela fé, que não são carnais, não é? Mas são poderosas em Deus, não é? Para destruir as fortalezas que se levantam contra, não é, todo o conhecimento de Deus. Então, é através de uma consciência, gente. É sobre a consciência. Quem tem consciência é desmoronar aquela consciência sobre o bem, a mistura do bem e do mal, e saber distinguir entre uma coisa e outra, entende? Saber separar, porque não adianta nada ter o conhecimento do bem e não conseguir fazê-lo, e ter o conhecimento do mal e não deixar de praticá-lo, não é verdade? Então, a gente precisa saber manusear a palavra de Deus para que a gente possa separar uma coisa da outra e escolher ficar com o bem, ao invés da gente ficar com o mal, não é? Então, isso é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo opera na nossa fraqueza, mas para que ele opere na nossa fraqueza, é necessária a consciência. É por isso que todos os apóstolos de Cristo, apesar de eles saberem que eles pecavam, eles não ficavam no pecado. Entende? Eles não ficavam ali igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Ai, tô pecando. Olha o meu pecado, olha a minha fraqueza. Olha. Não. Eles corriam para a palavra, eles corriam para Cristo. Eles buscavam o poder de Cristo, a fonte, não é? Porque essa natureza humana, ela é caída. Ela carece da glória de Deus. E a parte do Espírito, né, que é Cristo, ele está cheio da glória, né, de Deus. Então, né, que a gente derrame esse azeite, né, sobre o lado que está seco, árido, né, para que as colheitas, né, as sementes possam germinar, né, a semente do reino possa germinar e a gente possa dar bons frutos, né, para a glória do nosso Pai. Então, nesse sentido, de acordo com a fé do tipo manifestada por Abraão, um homem que Deus fez a promessa para todos os que creem. Assim, as almas que não receberem pela fé a promessa da salvação em Jesus Cristo não podem nascer do Espírito ou de Deus. Em outras palavras, não havendo troca de senhorio, não haverá novo nascimento, que é o recebimento do Espírito da promessa, como está descrito em Efésios 1, no versículo 13. Consequentemente, permanecerão mortos em suas transgressões e pecados, vivendo suas vidas guiadas pela presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso também está escrito, veja, eu estou parafraseando, tá? Isso aqui poderia dizer que é a minha versão, mas não é, gente, a minha versão, tá bom? É Efésios 2, do 1 ao 2, tá? Eu só peguei o que está descrito lá e coloquei de uma forma mais simples para que a gente possa compreender, tá bom? Mas é Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 2. Foi por esse motivo que Jesus falou: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Isso está descrito em João 8, do 40 ao 41 pela ARC,
Agora veja, Jesus falou que eles eram filhos de prostituição? Não, a boca fala que está cheio, o coração. Jesus só disse, olha, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, vós fazer as obras do vosso pai. Eles deveriam ter perguntado, que pai é esse? Não é? Mas não, olha o que eles disseram, não é? Olha o que eles disseram. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus nunca disse que eles eram nascidos de prostituição. Não é? Jesus nem sequer fomentou isso daqui. Mas a boca fala que está cheio o coração. Ou seja, eles, né, acabaram dando um tiro. Jesus só expôs. Veja, Jesus fez com que aquilo que estava dentro deles fosse exposto. Eles mesmo negando, eles afirmaram, mesmo que por negativa. Não é? Muitas vezes a gente extrai isso de pessoas, não é, que estão misturados aí com seus conceitos misturados dentro da igreja. A gente acaba extraindo isso, mesmo que seja em forma negativa, mas estão afirmando, não é? Porque sua própria boca está dando, está testemunhando, suas palavras estão testemunhando contra eles. Eles disseram, nós não somos filhos de prostituição, ou seja, a palavra que é porneia, não é? Que é filho de prostituta, né? Filho ilícito, ilegítimo, né? Então, ou seja, eles estão dizendo o quê? Eles são filhos daquela que o apóstolo João chama, né, de a grande meretriz, Babilônia, né, a mãe das prostitutas, né, dessa terra, ou seja, a falsa religião, tá? O espírito que produz dentro das pessoas, tá? Essa falsa fé que desviam as pessoas de crer em Cristo Jesus e elas ficam cheias de soberba, né, de coisas dessa vida e em nome de Deus, agindo em nome de Deus, quando na realidade o Deus delas é o próprio estômago. Elas não estão agindo, falando por Deus, pelo contrário, estão usando o nome de Deus para justificar os seus atos abomináveis. É sobre essa mulher, não é sobre esse espírito que o Senhor vai dar a carta de divórcio, ou seja, a apostasia. Já está sendo mostrado aí, né? Nos nossos dias mesmo, a gente já começa a ver aí muitas dessas coisas aparecendo, não é? Muita mistura, muito engano. Parece que é verdade, né? Mas pela distorção da palavra e pelos seus próprios procedimentos, a gente vê que não se trata, né, do mesmo espírito, não é o espírito puro, não é o espírito da verdade, portanto, é a outra. Não é a Jerusalém celestial, a nossa mãe, mas a prostituta, a mulher infiel, ou seja, um espírito de prostituição que faz com que as pessoas se desviem da verdade, não é? E fiquem inebriadas, bêbadas nas almas. Estou falando, quando eu falo pessoas, eu estou falando almas, tá bom? Todas as vezes que eu falar de pessoas, eu estou falando de almas. Então as almas ficam inebriadas, elas ficam, como se diz, entorpecidas, né? Embriagadas, tá bom? Esse é o sono da alma. Tá? Tem doutrinas aí que dizem que as almas estão dormindo no céu. Não é nada disso, gente. As almas estão dormindo aqui mesmo, tá? Elas estão dormindo aqui mesmo, nesse mundo. Estão entorpecidas, embriagadas. E aí o Senhor diz que é o sono, tá? É o sono das almas. Elas não estão despertas, elas não sabem o que estão fazendo. Estão sendo guiadas, né, por um espírito de prostituição. Por isso, elas são contrárias à palavra da verdade. Ou seja, aquilo que é genuíno, que vem da palavra de Deus, tá bom? Então a gente fica por aqui. Hoje nós lemos as duas partes, né, desse devocional e amanhã a gente continua com as duas últimas partes para depois entrarmos no próximo, tá bom? Então quem tiver alguma pergunta, essa é a hora. Amém. Neném, você vê aí, porque, gente, eu já volto, tá? Porque eu tô com o meu... O diabo está distraindo as pessoas. Sim, Maia. Sim. E as pessoas não sabem. Elas não sabem. Infelizmente, elas não sabem. Desde o início, né? Desde o Éden. Gente, eu tô com meu netinho aqui, então de vez em quando eu vou dar um pulinho, tá? Pra poder ver o que ele tá aprontando e já volto. Tá bom? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, só deixar aí que o Vini vai me sinalizar. Só um momento. Se tiverem também algum pedido de oração, podem estar deixando e... Lembrando, conforme pedido por alguns dos que estão aqui, os devocionais, os estudos estão ficando salvos no YouTube, também no Spotify, com o título de devocional podcast Deus Esse Nós,
e o título do devocional. Por exemplo, hoje, à luz da revelação da Palavra de Deus, o título vai conter vai conter tanto o nome do podcast Deus e Nós como o título do devocional. Então, se quiserem estar procurando, fiquem à vontade. MS é Mato Grosso do Sul, né? Socorro. Seja bem-vinda, Rose. Glórias ao Senhor Jesus. Pode sentar aqui não, porque tá caindo. Tá caindo, peraí. Bem, amados, amadas, então, uma boa noite a todos, aos que estão até agora. Glórias ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês, que Deus os abençoe com uma noite edificante de descanso e vigor para a glória do Senhor Jesus. Fiquem na graça e na paz, crescemos no amor e na comunhão, em nome de Jesus. Eu posso ler aleatoriamente a Bíblia? Pode, Maia, mas eu aconselho você a ler as cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Porque através das cartas do apóstolo Paulo você vai receber o discernimento espiritual para você poder saber o que está descrito nas escrituras. Porque do que adianta você ler de forma aleatória a Bíblia e não ter um entendimento, não é? Do que o Espírito quer te dizer, não é? Então, assim, quando a gente tem conhecimento acerca de Jesus, então, veja, se a gente conhece aquele, né, que nos deu a salvação, ele vai nos mostrar a obra dele, não é? E nós entenderemos o seu vocabulário, a sua linguagem, a mensagem que ele transmite para nós. Então, não pode ser aleatório, entende? Por quê? Porque o que é aleatório não vai trazer para você uma construção, uma edificação. Não é? Você precisa de uma base e sobre a base você edificar, não é? Todo o resto. Não é assim? Porque se você colocar qualquer uma edificação sobre uma base que não tem firmeza, não tem consistência, tudo que você colocar em cima vai ruir. Tá bom? Então é por isso que hoje a gente vê tanto engano, gente. Tanta doutrina, tanta mistura, tanta coisa que eu fico assim, meu Deus, isso saiu da Bíblia mesmo, isso saiu das palavras de Deus, é muita coisa misturada, entende? Porque não há percepção da verdade, entende? Então, se você conseguir, tá, extrair, peça ao Espírito Santo, tá, para poder te revelar. A gente está aqui, gente, todos os dias, às 20 horas, para poder dar essa percepção do Espírito para vocês, tá? Para que vocês possam fluir pelo Espírito Santo. O Espírito mesmo leve vocês em toda a verdade, guie vocês em toda a verdade. Mas para isso tem que ter um começo. Não é? É igual quando a gente começa no nossa vida acadêmica. Veja, quando a gente é pequenininho, a gente primeiro vai lá para a creche, né? Depois vai para aquela jardim, não é assim? A pré-escola, jardim, aí a gente vai subindo, né? O nível acadêmico, entende? Então é necessário que seja assim. Tá bom? Para que vocês, todos nós, né, possamos alcançar, né, uma maturidade, a gente possa crescer, haja uma evolução. Águia! Tá bom? Então, não, meu amor, águia. Se você pegar a águia, você vai derrubar e quebrar a águia. Águia? Então, as cartas do apóstolo Paulo, Maia, que destrincham pra gente, tá? O que é o reino espiritual, o que é espiritual, o que é terreno, tá? Vamos fazer a diferenciação do que é alma, do que é o espírito, qual o espírito que vem de Deus, o espírito que vem do mundo, o que é o espírito procedente de Deus, o que é o espírito procedente do mundo, tá bom? É o apóstolo Paulo que conhece, tá? Que recebeu de Deus a plenitude da vontade dele. Então, se a gente quer agradar a Deus, nada melhor do que conhecer a vontade dele, não é? Deus tem os seus escolhidos. Olha, gente, isso é um pouquinho complexo, tá? Os escolhidos de Deus, tá? São o povo judeu, tá? É o povo judeu. Foi escolhido, gente, desde lá no início. Mas isso aí foi uma promessa, tá? Foi um tratado, uma aliança que Deus fez com os patriarcas,
tá bom? Os chamados para serem santos, para serem filhos, esses são tanto do povo judeu quanto do mundo gentil, ou seja, de todos os outros que não são judeus. Então, nós fazemos parte dos chamados, chamados para serem santos, chamados para serem filhos de Deus. Escolhidos é um punhado de gente, tá bom? Por causa das promessas de Deus, que alcançarão a graça e a misericórdia de Deus no final dos tempos, tá bom? E esse povo é judeu, tá bom? Então o povo escolhido, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tá? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 9 e em Romanos 11. Ele trata sobre isso, na realidade 9, 10 e 11, tá? Ele fala sobre isso. Ele entra nessa questão e explica sobre isso, tá bom? Então, é nessa, como se diz, nessa peneira, tá bom? Mas Deus ama a todos, tá bom? Deus ama a todos igualmente. Só que Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança, entende? Ele mantém de pé a sua palavra, tá? Então, por isso, escolhidos, tá? Isso foi desde o início, tá bom? Foi através de Abraão, não é? Que Deus pôde, vamos dizer assim, adentrar a promessa dele de salvação, foi através de Abraão, entende? Por isso que Jesus é semente de Abraão. Abraão, homem de fé. E Abraão deu origem, né? Foi de Abraão que veio o povo de Israel, tá bom? Então, por isso escolhido, gente, tá? Escolhido dentre o mundo, escolhido entre aqueles, né? Enfim, e isso vai se reverberar lá para o final, quando Jesus disse, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, tá bom? Entrar no reino de Deus. Estou com dificuldade para concentrar nas orações. O que posso fazer para melhorar? Então, você tem que guardar uma coisa no seu coração. Shinobi também? Shinobu. Guarda uma coisa no seu coração, meu bem. Se você dedicar um pouquinho do seu dia para você pensar nas coisas de Deus, isso já é uma intimidade com Deus. Você está dando, vamos dizer assim, crédito, dando honra àquele que fez todas as coisas, aquele que é teu pai, naquele do qual você nasceu. Entende? Isso já é uma oração, isso já é uma dedicação, isso já é uma intimidade, tá bom? E conforme você pega um versículo da Bíblia, tá? Um versículo que te chama a atenção, no qual te dá uma palavra de esperança, medita sobre essa palavra de esperança, tá? Isso já é uma intimidade. Dali vai estar limpando o teu interior, vai estar limpando os teus pensamentos, entende? E daí vai nascer orações. Quando você menos esperar, você vai estar orando, sem saber que você está orando, entende? Porque também não adianta, a gente ficar orando só desferindo fogos no ar, entende? Falando palavras tipo sem sentido nenhum, só para dizer que a gente está orando. Não é isso. A gente precisa orar a palavra de Deus, a gente precisa orar a vontade de Deus. Quando a gente extrai da palavra de Deus versículos que nos ajudam, que nos auxiliam, então a gente está orando a vontade de Deus e ela vai prevalecer na nossa vida, tá bom? Porque às vezes a gente faz pedidos, não é, para Deus, que na realidade qual é o intuito daquele pedido que a gente está fazendo? Às vezes o intuito daquele pedido não está baseado em algo que seja bom verdadeiramente, mas algo que lá no futuro vai nos trazer, vai nos fazer se perder. Por quê? Porque é algo baseado no egoísmo. Às vezes a gente está querendo que Deus nos dê algo para a gente poder aparecer, para a gente poder ser visto dos outros, para a gente poder estar em evidência, não é? É por isso que a gente não alcança, a gente não recebe. Deus não dá, por quê? Porque a gente quer gastar, né, nossos desejos da nossa própria natureza. Então, se a gente ora a palavra de Deus, a gente está orando a vontade de Deus. Tá bom? Então é por isso que a gente precisa dar um pouquinho de atenção para a palavra de Deus, para que a gente possa ter intimidade com aquilo que é próprio do reino de Deus. Tá bom? E não ficar só naquelas nossas, sabe, repetição de palavras, sempre em repetição de palavras. Às vezes a gente não sabe mais nem o que a gente está dizendo, só porque, não, mas tem que orar, tem que orar, tem que orar. Gente, oração é a gente estar na presença do Pai. Tá? Estar na presença do Pai, veja, só a gente em devotar a nossa mente, sabe, para falar com o Pai, esteja a gente onde estiver. Às vezes está dirigindo, às vezes está lavando uma louça, às vezes está fazendo alguma coisa,
Você, sabe, você canta um hino espiritual, sabe, que te eleva a Deus. Você canta um salmo, você, sabe, lembra de um versículo do salmo, um versículo de uma carta. Isso você está em oração, você está chegando à presença de Deus, você está lembrando de Deus. Entende? Você está fazendo menção de Deus. E aí você está limpando o teu interior, entende? Você está permitindo que o Espírito Santo limpe o seu interior. Para você poder, depois, né, com o teu interior limpo, com as tuas emoções assentadas, você possa, não é, saber o que você está falando, pedindo a Deus. Tá bom? É porque às vezes a gente é ensinado que a gente tem que orar. E às vezes não sai nada, né? A gente não tem o que orar. A gente não sabe nem o que orar. Às vezes a gente está tão confuso, tão conturbado, que a gente não sabe o que orar. Então, tirem o foco, sabe? Tirem essa responsabilidade de cima de vocês e corre para a palavra. Ela já está escrita. Ela já está escrita. É a vontade de Deus. Não. Neném, por favor, me ajuda, porque tá subindo várias coisas ali, eu já perdi. Não, tem alguém fazendo uma pergunta. Não tem pergunta. Tem, neném, tem. Não tem perguntas. Eu estou acompanhando. Cadê? Aqui, no Novo Testamento, a Bíblia pode casar de novo. Nem fala que não pode. Depende, Letícia. Se as pessoas que estão casadas, você está acompanhando, né? É isso aí, não colocou interrogação, isso é uma afirmação. Não é uma afirmação, é uma pergunta. Só que não tem interrogação, é só você interpretar, é uma pergunta. Se as duas pessoas envolvidas no casamento, Letícia, são filhos de Deus, já nasceram, os dois nasceram de novo, essa união é para sempre. Tá? Independente se a pessoa está casada, vamos dizer assim, no civil, né? Ou não, isso é uma união, tá? E diante de Deus, o que importa, veja, é o que a palavra de Deus diz lá do início, né? Que Jesus fala, no início não era assim, não é? Deus fez, né? Disse, não? O que Deus disse? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não é? E os dois serão uma só carne, não é? Mas a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do homem. O que Jesus está dizendo? Que quando dois filhos de Deus se unem, tá, para viver juntos, para ser marido e mulher, isso diante de Deus já é uma união. Os dois se tornam uma só carne, entende? Então, é algo que a gente precisa ter bastante cuidado. Por quê? Porque, às vezes, a gente, por precipitação, né, a gente acaba se enlaçando a uma pessoa que, vamos dizer assim, não seria mais muito adequada, não é? E isso traz uma série de contratempos, né? De perturbação. Então, se as duas pessoas que estão casadas, elas são nascidas do alto, então há ali uma questão que não tem como separar, porque os dois são eternos, os dois já saíram da morte para a vida. São dois seres, não é, que vão viver eternamente, que decidiram, não é, se tornar uma só carne. Qual é a separação desse mundo que vai poder separar esses dois? Entende? Então é por isso que o apóstolo Paulo fala, não é, em 1 Coríntios 7, para não separar. Isso é palavra do Senhor. Ele diz, é o Senhor que disse, é mandamento do Senhor. Não se separem. Não devem se separar. Entendeu? Ela continuou falando lá embaixo. Junto com a pergunta da Jennifer e outras pessoas mais. Qual era a pergunta da Se o cônjuge trai pode separar, aí a Letícia disse, a mesma moça que fez a pergunta. Eu sou casada a segunda vez, porque eu sou segunda vez casada, porque no meu primeiro casamento, meu ex-marido me traiu e me colocou para alugar grávida de 2 meses. Eu fiquei 1 ano e 2 meses orando, pedindo para ele voltar, só que ele não quis. Então, não é? Agora veja, como é o nome da pessoa? Letícia, né? Letícia, olha, Deus sonda mente e coração, tá? Ele sabe. Jesus disse, não, olha, e Estevão também, não impute a eles, né, esse pecado,
seja, Deus perdoa, né? Porque eles não sabem o que fazem. Veja, Deus sabe, tá bom? Ele conhece. Não traga para vocês nenhum. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Se você foi tratada dessa forma, se você foi repudiada, tá? Veja, foi você que foi repudiado, não foi você que repudiou. E Deus não vai imputar isso a você. Entende? Você foi repudiada. Isso acontecia muito no Antigo Testamento. Muito. Muitos homens se prevaleciam dessa fragilidade da mulher, não é? Para repudiá-la, deixar ela sem nada. E sabendo da lei, não é? Como a lei era severa, ninguém poderia se aproximar daquela mulher. E aquela mulher se tornava, não é? Algo inútil. Um ser verdadeiramente abandonado, entende? E Deus, não, meu amor, olha só, vou estar ocupada agora, tá bom? Só um momento. E isso, não é? Veja, isso é justo? Isso vem de um coração. Miguel, vou estar ocupada agora, só um momento, tá bom? Você acha que isso vem do coração de Deus, que é bom? Se existe alguém que é bom de verdade a Deus, vocês acham que isso parte do coração de alguém que é bom? Verdadeiramente bom? Se existe alguém que é bom, esse alguém é Deus. Gente, está escrito. Então, isso não procede de Deus. Não é Deus que quer ver uma mulher com seu filho na rua, sendo abandonado, desprezado. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se ele não ama a mulher como Cristo amou a igreja, esse homem não é um marido. Entende? Isso não é um marido. Olha, diante de Deus isso não é um marido. Já começa por aí. Entende? Veja, gente, uma coisa, cada um tenha de si, tá? A sua própria consciência. Tenha de si a sua própria consciência. Bom, às vezes tem mulheres, não é? Que são, desculpa, gente, mas a gente tem que ser sincero, né? Às vezes a gente é um catiço, não é? Às vezes a gente se torna insuportável, não é verdade? A gente quer que seja feito tudo do nosso jeito, enfim, não é? É aquela, tanto homem quanto mulher, tanto um quanto o outro, não é? Mas quando nós estamos no Senhor, sabe? Quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente se coloca diante do Senhor com sinceridade no nosso coração, aquele que é capaz de mudar natureza, ele não pode fazer isso por nós ou por nosso cônjuge? Será que ele não pode? Será que ele não tem poder para fazer isso? Agora, se uma pessoa é embrutecida, se a pessoa ela diz que nasceu de novo, ela pode falar, ela pode invocar o nome do Senhor, falar o nome do Senhor, mas no coração dela ela pode não ter o Senhor. Ela não sabe o que é o amor de Deus. Ela não conhece o Senhor, entende? Então essa pessoa, gente, o que essa pessoa vai dar para o seu cônjuge ou para a sua cônjuge? Entende? Tanto um quanto o outro. E será que Deus não sabe? Então, gente, sinceramente, essa é a minha palavra, tá? Aquilo que eu entendo dentro da palavra de Deus. Eu estou falando dentro daquilo que eu entendo da palavra de Deus, tá? Deus sonda mente e coração. Se um homem não é capaz de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher não é capaz de respeitar o seu marido como está escrito, então esse relacionamento não se sustenta. Esse relacionamento, ele é nulo. Ele é nulo de plenos direitos. Isso diante de Deus. Isso diante de Deus. Entende? Porque até mesmo Jesus disse, não é? Pelo adultério, não é? Pelo ato, né, de adultério, não é? É permitido, né, dar carta de divórcio para a mulher, não é? Pelo adultério. E vice-versa, não é? Por que isso, gente? Porque a pessoa não tem. Ela não tem para dar. Ela não devia nem estar casada. Só para começo de conversa. Só para começo de conversa. A pessoa não podia nem estar casada. Mas faz por ignorância. Faz por quê? Porque não consegue se dominar. Não é? Não consegue dominar os seus desejos carnais e aí acaba se juntando, acaba se unindo. Os dois acabam se unindo. Entende? Então, enfim, casamento, gente, é algo sério. E a gente deve levar isso em consideração. É melhor ficar sozinho. É melhor ficar sozinho do que se unir a uma pessoa que a gente não vê nela, não é? Isso que o Senhor... Isso é a base, gente. Isso é a base. Isso é a base. No relacionamento, a gente precisa ver já lá no início, não é? Se a pessoa, ela, com o passar do tempo, né, com o relacionamento dos dois, se tanto um quanto o outro tem essa base. Tem. A mulher é capaz de respeitar aquela pessoa com quem ela está
se prevendo casar, né? Pensando em casar. E o homem, você vê que ele demonstra, não é? Espontaneamente. Né? Não é para ficar fingindo para inglês ver, não. Né? Espontaneamente. Você vê que ele realmente é capaz de chamar como Cristo chamou a igreja. Então, se não, gente, o relacionamento anterior ao casamento é um estudo, não é? É uma análise para as pessoas não caírem em ciladas. Agora, depois que caem em cilada, veja, Deus sonda mente e coração. Deus sabe. Deus sabe quem é quem. Entende? Deus conhece o coração de cada um. E Deus sabe quem é quem. Então, se for para ficar sozinho, fica sozinho. Fica sozinho. Pede a Deus ajuda. Né? Mas fica sozinho. Do que ficar se envolvendo, mas se envolvendo com várias pessoas. Até dar certo com alguém. Porque isso vamos dizer assim, é trazer para si mesmo. Não é um jugo que religiosamente falando, né? Tantos aí só apontam corrente sobre corrente, não é? E vai tornando as pessoas escravas e elas vão ficando presas. Entende? Então, não se preocupe. Olha, você que foi tirada de casa grávida, não é? O que você podia fazer? Você orou, você pediu a Deus, não é? Mas Deus não é mágico. Não é? Deus transforma a natureza. Mas Deus não é mágico. Se a pessoa não quer, então ele só está demonstrando aquilo que ele é por natureza. Entende? Não há salvação ali. Não há. Porque Deus, um filho de Deus, não age dessa forma. Não tem como um filho de Deus agir assim. Entende? A estrutura, gente, as aparências, elas enganam. Atitudes também enganam. Atitudes enganam. É só dar um tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo, que cada um vai manifestar aquilo que está dentro. Não tem jeito. E em oração. Orando a palavra de Deus. Ó, não há nada oculto que não venha a ser... Gente, quer ver uma palavra que é batata? Quer ver uma palavra simples e que é batata? Assim, porque é certeira. Essa palavra. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Fala isso. Fala isso esperando a resposta de Deus. Isso serve para todos nós. É a palavra de Deus. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E aguarda. Gente, eu não vou jurar, porque não precisa jurar, né? A palavra de Deus diz para não jurar. Mas eu digo isso, gente, com toda certeza no meu coração. Falem isso. E vocês vão ver se isso não vai voltar para vocês com uma resposta do Senhor. Pode ser o que for. Pode ser um objeto que vocês perderam. Eu digo isso por experiência própria. Não falha. Não falha. Não falha. E aí vocês vão ver. Se não vai aparecer. Mas vai aparecer. Vai aparecer. Aí, entendeu? Você não vai tomar uma atitude que depois você vai se arrepender. Então. Não vai. Entende? Então é melhor falar antes, né? Falar com o pai. Pai, não há nada em oculto que não venha ser revelado. Me mostra antes, pai. E aí, se as coisas vão cooperando, não é? E vai te mostrando e vai te como migalhinhas de pão, né? Te guiando ali pelo caminho, você já sabe. Não é? Seja bom, seja ruim, gente, tá? Não é só esperando coisa boa, não. Tudo coopera para o bem. Pode ser coisa ruim. Entende? Aquilo que é de ruim pode mostrar pra gente, tá? O que tá oculto. Tá? Deus está trazendo, ó. Tá? Deus está trazendo à tona, tá bom? Deus abandonou Agar e seu filho Ismael. Não, Abraão abandonou Agar e seu filho. Abraão abandonou Agar e seu filho Ismael. Mandou eles para o deserto, cuidou deles. E Deus cuidou deles. Ah, sim. Então. Não é? Deus é Deus, gente. Deus é muito bom. Deus verdadeiramente é muito bom. Ele sabe da fraqueza dos homens. Então não deixem que ninguém venha condenar vocês. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. E se o coração de vocês condenarem, Jesus Cristo é maior do que o nosso coração. É Ele que nos protege. Agora, lógico, né? A gente não vai ficar fazendo coisas ruins, não é? Sendo injustos, não é? Semeando ervas daninhas e querendo colher, não é? Boa colheita.
Por favor, vamos ter bom senso também, não é? Porque isso daí é semente do maligno, tá bom? Não peçam discernimento ao Senhor, tá bom? Para que vocês não venham sofrer, não é? As consequências dos atos, tá bom? Cada um tem em si mesmo a sua própria consciência. Ô Miguel, não Miguel. Vini, por favor. Não, Miguel. Cada um deve ter a sua própria consciência, tá bom? Porque nós nos apresentaremos diante de Deus para aquilo que a gente fez, não que os outros fizeram. A gente é responsável pelo que a gente faz e não pelo que os outros fazem, tá bom? Cada um tem a ciência de si, desde que Deus, não é que é o justo juiz, é o juiz de todos, pode deixar que ele sabe como, não é, responder a cada um no devido tempo. E Deus nunca se atrasa. Podem ter certeza, Deus nunca se atrasa. E entreguem também as ansiedades, tá? Entreguem suas ansiedades, lancem a ansiedade de vocês, tá? Ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um de nós. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, e aí quando as coisas acontecem, não é? Aí a gente chora. Porque a gente queria do nosso jeito. Não esperou um pouquinho mais, né, para que fosse do jeito de Deus. Olá, queria pedir para voltar a Jesus, o Deus Filho de que vem todas as coisas de Deus. Como assim, Enzo? Queria pedir para voltar a Jesus? Gente, enfim, meninas, eu espero que vocês tenham tido um pouquinho de compreensão, tá? Eu não entendo muito, gente, sobre casamento, tá bom? Mas eu também não sou incoerente, não é? Eu sei que o nosso Pai, Ele é bom de verdade. Então, Ele sabe o que está no coração de cada um. E Ele não vai deixar, não é? Que os seus pequeninos sofram danos por causa da má interpretação das Escrituras, né? Por parte dos outros, que pegam as Escrituras para bater. E tem coisas que verdadeiramente fogem, não é, do nosso controle. Como, por exemplo, a pessoa que citou aí, né? Abraão abandonou, né? Disse, olha, a Sara é tua... A Sara não, perdão, a Agar é tua serva. Faz com ela o que você quiser. Poxa, uma criança, Deus teve que intervir ali, não é? Então, Deus não abandonou. Deus vai abandonar cada um dos seus filhos? De jeito nenhum. Ô, Cleusa, obrigada, meu irmão. Deus não abandona aqueles que confiam nele. Bom, então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, Deus sonda a mente e coração e Ele sabe que cada um também, né? Porque que produz esse tipo de atitude tão, enfim, de fraqueza, de coisas horríveis, né? Que são muito ruins, são terríveis. Obrigada, Cleusa, que Deus te abençoe. Eu não entendi o que aquela pessoa falou. Pedindo para voltar a Jesus? Aparentemente sim, foi só isso que ela disse, não digitou mais nada. Eu sei que tem outras perguntas, caso tu queira voltar. Graça e paz, Cleusa bateu a meta. Ela fechou a meta. Eita, glória! Amém, Cleusa, obrigada, meu amor. Quais eram as perguntas? A Gênia queria perguntou, não existe predestinação em relação à salvação? Predestinação com relação à salvação? Mais uma vez, dúvida acerca da predestinação. Não, Genicleia. A predestinação, meu bem, é a ciência de Deus, é a presciência de Deus. O que é uma presciência? É algo, veja, gente, ciência é ter o conhecimento. É ter um conhecimento. Agora, prévio é ter um conhecimento antes daquilo vir a acontecer. Quem é o único que pode ter o conhecimento de algo que ainda não aconteceu? Só Deus, entende? Então Deus sabe, meu amor, Deus sabe todas as pessoas que irão crer no Filho dele e quem não vai crer. É por isso que ele chama de vasos de ira, vasos preparados para a ira e vasos preparados para a misericórdia. Ou seja, são pessoas, pessoas que ele já viu que aceitarão Jesus Cristo como Senhor e pessoas que ele viu que não aceitarão Jesus Cristo como Senhor. Tenha um tempo, veja, tem pessoas, gente, que tem um coração tão duro. Boa noite, querido, Deus te abençoe. Te dê uma noite tranquila de sono, tá? Você seja revigorado no Senhor. Veja, gente, tem gente que tem um coração tão duro, que ela vai viver a vida dela todinha
Deus vai ser bondoso para com ela. Deus vai manter. Às vezes tem pessoas, gente, que elas são terríveis. Vivem 100 anos. E Deus sendo bondoso. Não querendo que a pessoa se perca. E ainda assim a pessoa rejeita a salvação. Ainda assim, essa pessoa desperdiça, tá, o tempo dela. A pessoa desperdiça o tempo dela, o fôlego de vida que Deus deu, para simplesmente viver de uma forma inútil. Tenha certeza, a vida dessa pessoa, veja, quando Deus faz cada ser humano, Ele vê, antes dessa pessoa vir à existência, Deus já sabe toda a vida dela, tudo que ela vai fazer, entende? Então é por isso que Ele aponta, Ele sabe falar, porque Ele está fora, Deus. Veja, a existência das criações de Deus, de toda a criação de Deus, é como se fosse um vídeo, né, dentro de vamos dizer assim, um espaço, não é? Vamos supor, um vídeo de 5 minutos, tá? Tô dando um exemplo. Um vídeo de 5 minutos. Você sabe nesse vídeo, se você fez esse vídeo, você assistiu esse vídeo, você sabe esse filme todo, do início ao fim. Então você pode dizer o que cada personagem faz, não é o que ele deixa de fazer. Você pode apontar os personagens ali, não é? Você pode dizer para aqueles que não assistiram ainda tudo o que aconteceu do início ao fim. Você pode fazer alguns apontamentos ali no meio, não é? Pode ressaltar alguma coisa que te chamou mais atenção, não é verdade? Você pode dizer, olha, o fulano tal, lá o personagem tal, poderia ter feito assim, poderia ter agido tal, poderia, né? Poderia, ou então se vestir dessa forma. Então você pode ali acrescentar um comentário, tecer um comentário, não é verdade? É Deus. Entende? Isso é Deus. Deus sabe antes de qualquer criatura vir à existência, como diz no Salmo 139. E isso foi escrito, Genicléia, para nosso conhecimento, para nossa ciência, para nossa consciência. Salmo 139, Davi diz, não é, que antes, veja, quando eu ainda era um ser, né, eu estava ali em formação no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia todos os dias da minha vida, antes de qualquer um desses dias vir à existência. O Senhor já tinha escrito no livro da vida. Entende? Obrigada, Idelma, e seja bem-vinda, meu amor. Então, essa é a presciência de Deus, ou seja, um conhecimento antecipado, um conhecimento de antemão. Gente, só Deus tem esse atributo, por isso que Ele é Deus. Tá bom? Então, essa forma das pessoas dizerem aí de predestinação, que Deus, antes Deus destinou as pessoas para determinada coisa. Nada disso. Deus viu o que cada um ia fazer. Como que é a personalidade das pessoas, como que é o coração. Veja, gente, se aquele que sonda mente e coração sabe o que está dentro ali, você acha que ele não pode dizer o que ele está vendo? E apontar aquilo, mesmo a gente não compreende, e aí a gente delimita, né, com a nossa fragilidade, com a nossa limitação, a gente prescreve essas coisas da forma como a gente entende. Porque o nosso entendimento, ele é limitado, não é? Ele está baseado nos 5 sentidos. Mas Deus não está preso a esses 5 sentidos da gente, entende? Então, por isso que a nossa percepção, ela é limitada. E aí a gente requer pensar com a mente de Cristo para que a gente possa compreender, não é, essas coisas que só podem ser percebidas pela fé, entende? Porque é espiritual, é invisível. Então, Deus não destina ninguém, Deus sorteia lá. Não, Ele já viu. E como Ele já está lá no final, então Ele pode prescrever. Pré-escrever, ou seja, escrever de antemão, entende? É escrever algo de antemão, por quê? Porque ele já viu, então ele vai lá e anota. Gente, isso é profecia. Quem dá o dom de profeta? Não é Deus? Não é o Espírito? Não é? O que é a profecia? Não é falar de eventos futuros, de coisas que ainda não aconteceram? Não é ser boca de Deus, não é? Então, isso é a gente ficar ciente, ter conhecimento de algo que ainda não aconteceu, mas acontecerá. Isso é um dom de Deus. Por quê? Porque Ele tem. Esse dom é dele. É algo que já pertence a Deus. É algo que está em Deus e Ele dá para quem Ele quer. Entende? Então, isso é predestinação. Predestinação é isso. Tá bom? É Deus ver, saber de antemão, e aí Ele vai lá e escreve. Fala aí, olha, isso vai acontecer assim, isso, aquilo outro vai acontecer aquilo outro. Lembra de, Genicléia,
Lembra que está escrito que na palavra de Deus que antes dos gêmeos nascerem, antes de fazerem qualquer coisa boa ou má, Deus disse, não é? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Ora, mas se eles não tinham nascido ainda e não tinha feito nada de bom ou de mal, como que Deus poderia falar isso? Não dá uma impressão ruim? Parece que Deus, poxa, então peraí, Deus tem seus queridinhos, Deus tem os seus favoritos, os seus escolhidos, né? Não. Não. É porque Deus já viu. Antes daqueles serem vir a existir, quem é que faz, não é Ele? E Ele é Espírito, está fora desse tempo, Ele está fora dessa dimensão. Então, antes daqueles seres virem a existir, Ele já sabia que Esaú faria o que ele fez, que Jacó faria o que Jacó, tudo, cada detalhe. Cada detalhe. Veja, quando Jesus foi até aquela mulher samaritana, Ele não disse para ela, não, você falou certo. Você já teve 4 maridos, né, 5 maridos, sei lá, e esse com quem você vive agora não é o seu marido. Jesus não sabia? E ainda assim ele não foi ao encontro dela? Por quê? Porque ele sabia o que aquela mulher sofria. Ele sabia por que ela estava naqueles relacionamentos. Ele viu a estrutura dela, as angústias dela, as carências dela e o que ela sofria nas mãos daqueles homens. Como que a sociedade tratava aquela mulher. Como que aqueles homens tratavam aquelas mulheres. Como, entende? Como que ela era levada, jogada de um lado para o outro. Mas como que ela reagia a tudo isso? Como é que ela era lá dentro? Qual era o sentimento dela lá dentro? Qual era a verdadeira vontade dela lá dentro dela? Apesar das circunstâncias. Entende? E isso só Deus vê. As pessoas veem o exterior. Nossa, Esaú é forte, Esaú caça bem, faz um guisado, né? Um negócio, enfim, né? Faz umas caças lá, umas coisas lá maneira, né? E Jacó cozinha bem, né? Esaú caça bem, não é? É forte, é robusto, né? Viril, mas Jacó cozinha bem, não é? Jacó sabe fazer, não é? Bem, comida muito, muito bem. Veja, e Deus não sabia de tudo isso? Deus de antemão já não sabia de tudo isso? Ele sabia, mas ele sabia também que Esaú trocaria por um prato de comida aquilo que Jacó desejaria de todo o coração. Esaú, por ser orgulhoso, ele rejeitaria a sua progenitura por um prato de comida. Ou seja, que valor que ele dava para algo tão importante? Já Jacó daria a sua vida, não é? Agarrando no calcanhar do irmão para poder ser o primeiro. Não é? Desde o seu nascimento. Ora, quem é capaz de ver essas coisas? Antes delas acontecerem, Deus. Entende? Então, porque as pessoas não conseguem compreender como Deus vê as coisas que os seres humanos não conseguem ver, então as pessoas, não é, vão lá e fazem esses vereditos. Ah, não, Deus marcou esse daqui para ser vencedor e Deus marcou esse aqui para ser um perdedor. Deus marcou esse daqui para ser um vaso de ira e Deus marcou aquele dali para ser um vaso de misericórdia. Nada disso. Nada de, veja, vaso de misericórdia. Por quê? Porque Deus tem compaixão. Não é? É um fraco que sabe que é fraco, não é? E clama por Deus. Agora, por que vaso de ira? Porque são aqueles que se julgam fortes, justas e não precisam de Deus. Entende? Rejeitam a salvação, rejeitam o plano de Deus. Entende? É ira por causa disso, é vaso de ira por causa disso. Porque Deus viu que eles rejeitaram e rejeitarão. Por mais que vivam uma vida, pode viver 100 anos, 200 anos, vão continuar rejeitando por causa do orgulho, entende? Por causa do orgulho do coração, se acham justos, se acham perfeitos, não acham que são, que carecem, eles já se acham, né, plenos, já se acham fortes, não é? Mas a misericórdia é para aqueles que carecem, entende? Para aqueles que são fracos, para aqueles que necessitam. Esse é o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Se a gente parar para ver o Sermão do Monte de Jesus, a gente vê que ele está falando para aqueles que não têm. Ele não está falando para aqueles que já são abastados, para aqueles que já tinham. Ele está falando para aqueles que careciam, não é? Então, obrigada, querida, que coisa linda. Gente, eu amo esse coraçãozinho. Então, tá bom? É sobre isso, tá? Então, predestinação, da forma como as pessoas ensinam aí, é uma verdadeira
Enfim, é chamar Deus de tirano, né? É chamar Deus de injusto, é chamar Deus de cruel. E Deus não é assim. Deus não é cruel. Deus é bom. O único que é bom de verdade é Deus. Apesar dos homens não compreenderem e agirem de forma completamente aleatória. Mesmo assim, Deus não muda quem Ele é. Deus não muda quem Ele é. Ele continua sendo bom. Você conseguiu entender, Genicléia, querida? Eu tinha respondido que eu entendi. Ah, sim. Então, amém. Glória a Deus. Senhor, eu tinha dito que muito obrigado, eu precisava mesmo ouvir essas palavras. Amém. Glória a Deus. E que ela sente paz quando está na live. Que fofura. Eu já sei, foi aquela pessoa que se despediu. Sim, sim, deu boa noite. Amém. Que bom, Genicléia, que você entendeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu até, Genicléia, fiz um videozinho, tá? Eu lembrei agora no Instagram, não é? Que até o Senhor me deu uma analogia ali sobre um cirurgião, né? Sobre essa predestinação sobre um cirurgião. Um cirurgião, quando ele vai operar alguém, não é? Ele sabe, pelo conhecimento que ele já tem, ele sabe o que ele vai tirar. Né? Então não importa se a pessoa vai chegar e vai dizer assim, olha, você tem que tirar aquilo dali, porque tá vendo, aquilo dali tá parecendo que tá estragado. Ele não vai mexer ali onde as pessoas acham que tá estragado, não é que parece que tá, não. Ele vai mexer onde ele sabe que tem que mexer, não é? Independente do que as pessoas pensam ou falam. Entende? Isso é pré-conhecimento, né? Isso é você saber, não é, daquilo que se trata, né? Aquilo que os outros não conseguem ver. Você consegue ver, não é? Como alguém que domina aquele assunto, entende? Então, se existe alguém que domina todos os assuntos, né, é Deus. Esse é Deus. A outra pergunta é de alguém que já não está mais aqui. Então, não está mais entre nós. Exato. Ai, meu Deus do céu. Verdade, eu fiz uma cirurgia. Então, não é? Então, se ele não tivesse conhecimento, imagina, né? Tira a coisa errada. Então, não ia dar certo, né? Graças a Deus pelo bom conhecimento. E toda boa vem do Pai das Luzes. Toda boa. Então, gente, tudo aquilo que é contrário, que faz a gente ter uma percepção errada de Deus, pode ter certeza que isso daí é do maligno para fazer as pessoas terem um entendimento errado sobre Deus, para fazer as pessoas duvidarem de Deus e tornar as pessoas rebeldes contra Deus, tá? Sim, Maria, já tá, meu amor. Acho que foi desde sábado, né, que você começou a colocar? Não lembro. Antes de sábado. Ah, não, lembro. Foi antes de sábado, que foi antes da comunhão dos santos, antes. Gente, desde a semana passada que a gente está colocando, tá bom? Tem sim no YouTube, tá, Maria? Mais uma testificação. Sim, tem lá, tá ficando gravado. Inclusive a de ontem, né, que entrou lá um rapaz falando que mulher não podia ser pastora, e aí a gente delongou até um pouco mais a live e explicamos, né, ali nas duas palavras, tanto em 1 Coríntios 11 quanto em 2 Timóteo, 2 Timóteo ou é 1 Timóteo 2? 1 Timóteo 2, se eu não me engano, não é, que fala sobre essa questão, né, das mulheres não poderem ser pastoras, e aí o Senhor deu a interpretação, não é, de uma forma mais detalhada, e a gente trouxe tudo isso, então tá tudo salvo lá, tá? O Vini até vai fazer a separação dessa parte também, porque é algo muito importante, a gente precisa saber, não é, para não haver condenação, não é, para o corpo de Cristo, para os membros, né, que fazem a vontade do Senhor, que estão ali, não é, edificando o corpo, né, ajudando uns aos outros a crescerem, né, no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. E vem aí essas pessoas munidas de ódio, né, munidas de legalistas, pessoas legalistas, que parecem, né, que são de fora do reino, nem parece que estão dentro do reino, estão dividindo, estão trazendo divisão para casa. Uma família dividida vai acabar se destruindo. Eles não percebem, não é, por causa do legalismo. Então, todas essas coisas, gente, tudo aquilo que vier para tentar nos colocar contra Deus, fazer com que a gente tenha aversão a Deus, colocar julgo, tá? Nos colocar contra o nosso Pai, que é bom de verdade, rejeitem,
Em nome de Jesus, rejeitem. Vão para as Escrituras. Fiquem com a palavra de Deus. Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele protege a palavra dEle. Ele é poderoso para proteger a palavra dEle. E não adianta o que os homens pensam. Deixa os homens falarem. Sabe por quê? Se a gente tiver um pouquinho de juízo, a gente for comparar o homem com Deus, pode ser quem for. Pode ser o homem mais importante da terra. Não chega aos pés de Deus. Então vamos ficar na dúvida, fiquem com a palavra de Deus. Na dúvida, fiquem com a palavra de Deus. Porque, gente, até Miguel, até o arcanjo Miguel, quando ele foi combater ali com o diabo, acerca do corpo de Moisés, ele citou a palavra de Deus. Assim como Jesus. Quando foi combater com Satanás, ele citou a palavra de Deus. Então, por que cargas d'água? Será que a gente acha que a gente é maior que Jesus? Será que a gente acha que é maior do que o arcanjo Miguel? Para descredibilizar a palavra? Entende? Então não importa, pode ser um anjo, pode ser quem for. Não deixem se demover da segurança que tem na palavra de Deus. Ah, mas aí tem tradução, tem manuscrito, tem não sei o quê. Ignorem. Porque Deus, antes de qualquer uma dessas coisas acontecerem, Deus já previu, de antemão. Há muito tempo Deus já previu que tudo isso aconteceria. E Ele mesmo levantou, seja quem for, se fosse um verme que fosse, para preservar um manuscrito, para trazer a palavra dele, para elucidar a sua igreja, o seu povo, no tempo devido, Ele levantaria. Porque Ele criou todas as coisas. Lembra de Jesus? Quando Ele precisou de dinheiro, Ele mandou Pedro ir lá num determinado lugar, pescar um peixe e trazer exatamente o que Ele disse, para pagar um valor exato por ele e por Pedro. Então ele sabe quem ele usa, como ele usa e aonde ele usa, aonde está. Entende? A parte do tempo, o local, o exato local, em toda a dispensação dos tempos, dos séculos, esse tempo decorrido chamado Cronos da nossa dimensão, ele sabe de tudo. Pode misturar, pode sacudir, pode peneirar. Ainda assim, Deus está lá. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Até Faraó, não é? Lembra que ele disse? Pois pode. Aliás, eu vou até ajudar você. Na dureza do teu coração, eu vou te dar uma ajudinha. Não é? Eu vou te dar um bônus de dureza. Já que tu é duro, eu vou te dar um bônus de dureza, porque vai ser através da tua dureza que o meu poder, não é? Vai ser, você vai glorificar o meu nome com aquilo que tu tem de melhor. Aquilo que tu tem de mais forte, eu vou usar para glorificar o meu nome. E Ele fez. Não é? Ele fez. Então não adianta as pessoas estarem julgando os atos de Deus, não adianta as pessoas julgarem a palavra de Deus, tirarem a riqueza e o poder e a glória, o crédito da palavra de Deus. Ah, mas é só um livro. Mas as palavras são eternas. As palavras são do Deus Todo-Poderoso. Então, se a gente não crer nisso, gente, acabou. Não é? Se a gente não crer que a palavra de Deus é o que é, acabou. Porque é o único contato que nós temos com Deus. Não é? São as palavras que procedem da boca de Deus e foram preservadas. Se não é isso, o que mais que a gente tem, se não engano? Uma série de coisas equivocadas. E ainda, esses homens distorcem a palavra de Deus. Misturam tudo, não é? Para distorcer a palavra de Deus. Imagina se a gente não tivesse. Imagina. Gente, não é porque os homens não conseguem compreender as palavras de Deus que elas são erradas, não. É ignorância, como diz Pedro, não é? São os inconstantes, os ignorantes e inconstantes, não é? Que distorcem para a própria perdição. É isso. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá bom? Então, deem credibilidade. Não deixem que ninguém tire isso do coração de vocês, tá? Não deixem. Porque se existe uma coisa, gente, que é verdadeira, é a palavra de Deus, tá bom? Não deixem que ninguém, absolutamente ninguém, venha colocar dúvida sobre isso, tá? É só as Escrituras. Somente as Escrituras. Nada mais, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma noite excelente, tá bom? Muita paz, muita tranquilidade, tá? Que Deus possa socorrer cada um de vocês, em cada detalhe da vida de vocês. Que o Senhor Jesus tenha proeminência no coração de vocês, na mente de vocês. E que o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, Ele possa tratar com cada um de vocês de forma
individual, peculiar. E traga à luz aquilo que não produz coisas úteis, para que seja arrancado desde a raiz. E não se inquietem com coisa alguma. Deem graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E acreditem, aquele que nunca perdeu uma batalha, jamais perdeu o controle da vida de cada um de nós, viu? Ainda que pareça impossível. É impossível para os homens, mas é possível para Deus, porque não há impossíveis para Deus. Guardem apenas a consciência de vocês no fundamento da confiança que Deus é quem Ele é. E Ele sabe, porque Ele escolheu cada um de nós, sabendo cada detalhe sobre nós. Seja bom, seja ruim. Gente, a gente quando está num relacionamento, a gente busca mostrar para a pessoa o nosso melhor, né? Eu vejo umas trendzinhas aqui, eu fico rindo. As pessoas colocam assim, eu no meu primeiro encontro, fingindo que eu como pouco, né? Que eu não como como um tigre, sabe? Enfim, né? É faminto. Comendo bem pouquinho para não espantar a pessoa. Não, Deus, Ele sabe que você come com um tigre faminto, tá? Que você é assim, é essa. Ele conhece cada detalhe, ainda assim Ele ama. Ele ama a gente do jeito que a gente é. E Ele não permite que a gente continue sendo do jeito que a gente está. O desejo dEle é nos moldar à semelhança do Filho, que foi o maior. Mesmo sendo filho, Ele foi o mais humilde de todos. O único que fez toda a vontade do Pai, sem retroceder. Não é? E foi obediente até a morte de cruz, uma morte maldita. E não se apegou àquilo que Ele sabia que Ele era, o próprio Deus, não é? E foi até o fim, ao cumprimento da palavra, daquilo que o Pai lhe incumbiu para que Ele fizesse. Então, que nós venhamos ter a consciência de que Deus nos conhece. E ainda assim, antes, não precisa fingir que a gente não é. A gente só precisa confiar, não é? Que o Senhor Jesus, que a graça dele é mais do que suficiente para cada um de nós. Tá bom? Confiem no Senhor. Procurem conhecer o Senhor, porque Ele conhece cada um de nós. Se a gente conhecer o Senhor, a gente vai ver que a gente não precisa fingir ser quem nós não somos. Pelo contrário, a gente só precisa confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que já opera em nós, que é o Espírito Santo, tá bom? Então, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós juntos venhamos nos edificarmos uns aos outros, até nos tornarmos maduros espiritualmente, como é o desejo do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Olha, meu neto ficou de boa até. A gente resistiu. Deu certo, glória a Deus. Beijo, Janicleia. Obrigada, Idelma. Obrigada, meninos. Boa noite, viu? Boa noite. É a Denúzia também. Boa noite.